Boa tarde a você que nos acompanha. Aqui somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Santo André. Estamos em mais um programa da Escola Teológica. Hoje eu estou com dois amigos aqui, já vou apresentá-los. A gente está abordando aqui a série A História da Igreja. E gostaria de saudar os amigos que estão aqui acompanhando a gente na nossa transmissão, que já entraram na live. Nancy Barbosa, boa tarde. Edi Santiago, Maria Rodrigues Curuaia, Laide Rodrigues, Kátia Silene, Alvina Gange, está com a gente também, Alivina Gange, perdão, isso aqui no Facebook. Nós saudamos a todos vocês, é um prazer ter a sua companhia. Nós agradecemos você estar abrindo as portas do seu lar através da internet, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. Que o Senhor, nosso Deus, seja louvado e que você seja alimentado espiritualmente. Quero apresentar aqui dois mestres aqui. A imagem vai estar pesada, mas ela vai carregar aí na sua câmera, no seu computador, pode ter certeza. À minha direita, o professor Ricardo Santos. Seja bem-vindo, professor. Dê o seu boa tarde ao nosso público. Boa tarde a todos vocês. Para mim é um privilégio poder participar desta live aqui. Obrigado, professor Ricardo. Professor, o senhor é historiador, né? Teólogo, historiador. O senhor escreveu um livro, um pouquinho sobre esse livro aqui para o pessoal. Pode ficar à vontade, Certo. por favor. Em 2006, a Universidade Federal ela publicou o livro sobre o Édito de Milão. Na época, foi o primeiro autor brasileiro a publicar um livro sobre esse tema específico. Só que este ano houve a segunda edição. E para justificar a segunda edição, eu acrescentei 4 capítulos, porque naquela edição eu comecei com Constantino, mostrando como o cristianismo se transformou numa igreja. Por ser um livro para a Universidade Federal, ele não teve assim muita popularidade, ele foi para a própria universidade. Este não, eu acrescentei 4 capítulos anteriores que eu estou levando para o início da antiguidade. Nós vamos falar o que é antiguidade para que esses termos fiquem claros. Então, na antiguidade, nós mostramos como o elemento religioso ele foi um instrumento de dominação. E Constantino, ele se valeu dessa coisa que há muito tempo já existia e estava esquecido um pouco na malha da história. Então, o livro ele vai trazer o conceito ocidental de liberdade religiosa, mas, acima de tudo, mostrando como a religião, a instituição, ela é um instrumento ideológico do Estado. Para alguns isso é negativo, para outros é positivo. Mas quem lê o livro, eu acho que vai se surpreender. Você pode, depois do pôr do sol, conversar com ele, saber como adquirir esse livro, uma importante literatura, vai te ajudar bastante aí nesse assunto. Obrigado pela sua presença, professor. À esquerda eu tenho o nosso grande amigo também, aqui esteve conosco na última Escola Teológica, o Dr. Wanderson. Boa tarde, satisfação poder estar aqui com você, Glauber, com o Dr. Ricardo, com os amigos que estão nos assistindo aí. E já quero pedir que você esteja compartilhando, porque nós temos aqui um historiador, um especialista, e nós vamos discutir muita coisa a respeito da história, da historiografia, né, Dr. Ricardo? Vamos falar um pouquinho sobre 12 séculos, praticamente, de história, desde Constantino ali, avançando a Idade Média, até chegarmos ali, pós-período renascentista, ao protestantismo. Então tem muita coisa para você estudar, entender o mundo, o ambiente daquela época, pelo menos daquilo que se pode avaliar, não é? John Ashton, professor Ricardo, ele diz assim que a história verdadeira é a história que foi contada. Ele diz, e na pior das hipóteses é falsa e na melhor é verdadeira. Então nós vamos estudar esta história que se nos chegou, avaliando, lógico, com critérios de bom senso, mas obrigado porque você está conosco. Acho que é a minha 4ª participação aqui já, não é? O pessoal deve estar um pouquinho enjoado, mas suportar-me um pouco mais aí, tá bom? A gente não enjoa de te ouvir não, pastor. É uma honra tê-lo aqui. Pastor, é uma honra. Bênção. Exatamente. É uma honra ter o professor. Se você, eu faria algumas coisas nesse momento. A primeira de todas, o pastor Wanderson já disse. Compartilhe essa transmissão. Você vai ouvir aqui um conteúdo muito rico de história, um conteúdo imperdível. E não só por causa disso, para os seus amigos acompanharem, mas para você também ficar sabendo, para você aprender mais, enriquecer os seus conhecimentos sobre a história do povo de Deus, a história da igreja. E com isso eu vou na esteira já para a segunda dica, papel e caneta para você anotar tudo que você vai ouvir aqui. E a terceira dica é, eles vão colocar daqui a pouquinho o link aí no site, no chat, o link está na tela. Entre lá no IASD Play e baixe a sua apostila já atualizada com o estudo de hoje. Vou começar fazendo uma pergunta para você.
Não adianta a gente estudar história, sem saber como a história foi escrita. É muito importante que a gente saiba. Essa questão da historiologia, da história, dê, por favor, para os nossos ouvintes e para nós também um pouquinho mais sobre detalhes, como foi escrita a história, contextos, assim, ou situações, por gentileza. Ok. É muito importante que aquela pessoa que escuta a história, ela saiba como a história é escrita. Para vocês terem uma ideia, às vezes a gente olha com o passado com os olhos do presente. Certamente você já ouviu dizer em algum lugar que na época em que Dom João estava aqui, a corrupção já existia, de fato existia. Mas o exemplo que dão para a corrupção naquela época é o seguinte, é porque havia um traficante de escravos que ele deu uma fazenda a Dom João, quando Dom João chegou. E Dom João, então, deu títulos a ele. E hoje as pessoas dizem, está vendo, naquela época havia corrupção. Só que as pessoas não sabem que, no período da realeza, as coisas funcionam assim. Ou seja, o rei, ele dá título de nobreza a quem ele quiser. E esta foi a causa da Revolução Francesa. O rei, ele começou a dar títulos só aos amiguinhos, e então alguns burgueses disseram, não, essa história não pode continuar assim. Então, a historiografia, ela é o quê? Como a história foi escrita em determinadas épocas. E é isso que eu quero deixar claro para você. Existe um historiador chamado E.H. Carr. Ele escreveu um livro, O que é História, em 1961. Nele, ele diz o seguinte: um fato qualquer só passa a ser um fato histórico dependendo da importância que o historiador dê a esse fato. Então, o fato não é história. A história só existe quando o historiador interpreta esse fato. Então, uma coisa pode ter existido, e se o Dr. Wanderson ele não deu aquela atenção para aquele fato, aquilo não é história. Vamos supor que tem um grande rio, e por aquele rio passou o Zio do Leite, e passou também Constantino. E então o Dr. Wanderson vai olhar aquela cena e vai dizer, não, Constantino é mais importante. E ele vai dizer, Constantino passou em frente ao rio Tigre. Espera aí, mas não passou o Zio do Leite também? Mas ele não comentou. Então, veja, dois fatos históricos estão ali. Zio do Leite passou em frente ao rio, Constantino passou em frente ao rio. Mas o Dr. Wanderson, quando foi escrever, ele disse que Constantino passou em frente ao rio. Logo, Constantino se tornou um fato histórico. Mas isso não quer dizer que Zio do Leite não seja um fato. É um fato, mas ele não se tornou histórico. O que é que eu quero dizer para você? Que a história, ela é seletiva. Então, o historiador, quando ele vai contar uma história, ele seleciona os fatos porque ele vai construir uma interpretação nova. E essa interpretação tem muito a ver também do relacionamento do historiador com esse fato. Já imaginou que ele é o diretor de uma escola? E o Dr. Wanderson, ele é o professor dessa escola, só que a escola é particular. E o Dr. Wanderson, ele vai fazer uma narrativa sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro. E nessa narrativa que ele está fazendo as pesquisas, só que a escola é particular, e o dono da escola, que já é muito tempo é dono da escola, ele diz, eu vou me candidatar a prefeito, ou a governador, e ele apoia Bolsonaro. E você é um professor da escola dele. Você já imaginou a dificuldade que Wanderson vai ter para narrar a história do Bolsonaro, sabendo que o dono da faculdade ou da escola é um candidato a governador que vai se eleger esse ano? Se ele começar na narrativa dizer coisas que não favoreça, aí vai ter uma conversa com o diretor. Então, o fato histórico, além de ser uma seleção, você também precisa saber quem está dizendo o quê. Porque isso
vai influenciar muito a sua interpretação daquele fato. Como nós vamos falar de Idade Média, vocês vão perceber que a Idade Média também foi uma construção. Segundo a informação que eu tive aqui pelo Dr. Wanderson, vocês pararam em Constantino, na última aula. E Constantino, ele tem algumas características, porque no meu livro eu não trato da pessoa Constantino, eu trato do político Constantino. Para vocês terem uma ideia, no ano 180, quando Marco Aurélio morre, vai surgir um tal de Cômodo. Cômodo, ele não tinha nenhuma qualificação para ser imperador. Mas como os antecessores dos imperadores não tinham filhos, Cômodo vai ser o primeiro nessa lista e vai ser um desastre. Constantino ocorre algo semelhante. Constantino, quando ele vai assumir o império, ele vai assumir no momento em que o antecessor tinha feito uma tetrarquia, que eram 4 governantes, foi falado na aula passada. Então, quando morria o sucessor, que era o César, assumia. Quem era o imperador depois de Diocleciano no Ocidente era justamente o pai de Constantino. E esse pai de Constantino, que ele era o imperador, ele vai morrer em 305. Então, quando ele morre em 305, o exército tinha simpatia dele. Por quê? Constâncio Cloro, que era o pai de Constantino, ele tinha muita afinidade com o exército. Então, quando ele morre em 305, automaticamente um César deveria assumir. Mas o que é que o exército faz? Não, vai ser o filho. Então, Constantino, quando ele assume, ele vai assumir nas mesmas condições de Cômodo, ou seja, ele não foi planejado para assumir. Embora ele estivesse com o exército, ele tivesse ali praticado, convivesse naquele ambiente. Eu lembro de um dia, quando eu escrevi o livro, em 2006, em 2007, eu estava conversando com o Dr. Rodrigo Silva, em uma das palestras que ele estava fazendo. E quando estávamos falando de Constantino, e ali nós percebemos que Constantino, ele era analfabeto. Ele não sabia ler. Só que ele tinha uma argumentação muito profunda. Então, quando ele assume, ele vai dizer, o que é que eu vou fazer agora para não ter a morte dos anteriores? Por quê? No século anterior, 26 imperadores, só 2 de morte natural. Os demais, o exército havia mandado matar. Por quê? Tinha que entender os interesses do exército. O exército, ele tinha como afinidade ali uma religião, mitraísmo, que era simpática ao exército. Então, Constantino disse, eu tenho que mudar o discurso do imperador. E então, José Carlos Reis é um dos maiores, para mim é o maior teórico da história do Brasil. Ele é doutor em História pela Universidade de Minas Gerais. Ele escreveu o livro Teorias da História. E lá é ele que fala, eu traduzi esse capítulo e fiz uma síntese para o meu livro. E lá diz o seguinte, que Constantino, ele vai perceber no Império Romano aquela mensagem que diz que este evangelho será pregado a todo mundo nesta geração. Então, muita coisa que vai acontecer na Idade Média, Constantino, ele já visualizou uma conquista. Então, a coisa, ela foi preparada. Outro detalhe, ele entendeu que se adotasse o cristianismo, ele poderia ser despótico sem parecer sê-lo, porque o cristianismo ia dizer que ele era o maior representante de Deus aqui na Terra, porque o orientalismo já havia entrado e tinha dado certo. Só que a religião antes de Constantino, ela era estatal. Ou seja, era para as lideranças, para as pessoas que tinham cargos. Com Constantino, não. A religião passa a ser de todos. E isso vai fazer um grande diferencial. Então, ele vai passar a ser um despótico, ele já visualiza a possibilidade de dominar por meio do cristianismo, só que tem um problema. Não havia uma teologia que dissesse que Jesus era Deus. Havia por parte dos cristãos, que eram até aquela época o quê? Marginalizados. Os cristãos eram marginalizados. Para eles, Jesus era Deus. Mas para a sociedade, não havia essa ideia de que Jesus era Deus.
Aí é quando, eu não sei se você já entraram no Concílio de Nicéia, e vai ter, então você bem breve, vai ter o Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, Constantino financia todas as pessoas que vão fazer parte deste concílio, com um objetivo: esse concílio só vai terminar quando vocês provarem que Jesus é Deus. Vai ter um confronto com Ário, mas ali vai ficar estabelecido o quê? Que Jesus, ele é Deus, mas a partir do ponto de vista de uma instituição que estava começando a se formar, a imagem e semelhança de Constantino. E é a partir daí que essa história de dominação da religião, ela vai começar a se desenvolver e vai entrar em caminhos que o Dr. Wanderson vai dar continuidade aí, e ele, como tem um aprimoramento teológico muito diferenciado, ele vai fazer essa relação aí muito boa. Viu, professor, enquanto você falava, eu estava pensando no impacto de Constantino na igreja, né? Eu até brinquei na lição passada que se Jesus não fosse o evento que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, pela influência que o cristianismo teve, poderíamos dividir em antes de Constantino e depois de Constantino, se não fosse antes já a figura de Cristo. Ele muda o sentido de religião, porque você imagina, Glauber, por 3 séculos você é perseguido. É bem verdade que a perseguição nunca foi geral, com exceção ali de Domiciano, Diocleciano, você nunca teve uma perseguição geral, mas você não era religião oficial, você não era religião lícita, você vivia escondido, religião oficial do império era coisa de elite, a religião para os cristãos era coisa de marginalizados, eles não aceitavam. Havia muitas mentiras a respeito dos cristãos, que eles comiam seus próprios filhos, bebiam sangue por questões da ceia, eles eram totalmente marginalizados. De repente, num ato de muita destreza de Constantino, não é? Porque, embora ele fosse analfabeto, eu queria lembrar aqui, mesmo quando citam os discípulos, por exemplo, né, o professor falou de fato do anacronismo, né, interpretar a história com aquilo que nós temos no cotidiano de hoje. O analfabetismo naquela época também não era o analfabetismo de hoje, não é? Constantino, ele foi preparado para ser servido e para liderar. E o fato dele ser um dos poucos imperadores que não é assassinado, já mostra que ele era uma raposa muito esperta, não é? Para sobreviver ao Império Romano, tanto que ele chega até depois mudar a capital ali para a atual Istambul, a antiga Constantinopla, Bizâncio, não é? Mas imaginem vocês que estão aí nos assistindo, o impacto da, abre aspas, conversão do imperador ao cristianismo. Porque agora você não precisa mais fugir. Agora você não precisa mais se esconder. E Constantino faz mais ainda, embora ele tenha sido batizado só no final da vida, Constantino ele começa a pagar para que a alta classe do Império Romano, abre aspas de novo, se converta ao cristianismo, ele começa a pagar, a dar títulos, a dar terras, e os bispos, os líderes da igreja, que até então, você tinha ali Antioquia, Alexandria, que eram os principais polos, né, professor Ricardo, que decidiam apenas coisas religiosas, agora passam a ter poderes civis. Só que o imperador que se converte, Glauber, ele foi treinado para ser servido pelo seu pai, Constâncio, não foi treinado para servir, para ser servo de todos. Então ele se coloca como bispo dos bispos, é uma frase que ele usa, mas como o cabeça da igreja, não é? E é muito curioso porque agora muitas questões religiosas, embora Constantino fosse um analfabeto, especialmente em teologia, né? Imagina em teologia, ele não entendia nada, não eram decididos por líderes religiosos e debate teológico. Eram decididos por aqueles que caíam no favor do imperador. E é nesse contexto, esse é o impacto de Constantino já na igreja, é nesse contexto que surge o arianismo, que o Dr. Ricardo mencionou. Agora veja, Constantino não mudou só essa questão teológica, Constantino mudou a questão da adoração, ele mudou a questão eclesiológica, porque veja, adorador não entrava em templo, agora você tem templos suntuosos. E aí ele coloca a roupa devidas para entrar nesses templos por causa da alta classe. Ele coloca todo um esquema de adoração, os cristãos se reuniam em cavernas e em casas. Então, mesmo esse estilo adorativo que muitos defendem com unhas e dentes, eu tenho dito por aí, professor Ricardo, que tradição sem verdade não passa de erro antigo, erro envelhecido. Então, às vezes, nós lutamos pelo a famosa volta às origens do cristianismo na adoração. Outro dia, um teólogo aí comentou isso no lugar. É isso aí, temos que voltar à adoração do cristianismo primitivo. Eu perguntei para ele qual? A de Constantino, que precisamos de roupas corretas para a igreja?
Ou a do cristianismo bíblico, onde adorador não entrava em templo, quem entrava era sacerdote? Então, Constantino ele impacta a igreja de diversas formas. E é nesse contexto que Eusébio de Cesareia, que é um historiador e teólogo da igreja, e adulador de Constantino, né? Aliás, o principal adulador de Constantino, no momento em que Ário surge, Ário de Alexandria está ali no Egito, e é um principal polo do cristianismo, ele surge dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus é uma espécie de criatura de Deus, um poderoso ser criado por Deus, mas não é o grande Deus Jeová. Constantino, neste momento, ele é mais tendido a Ário, a Eusébio, que vai seguir o arianismo, e embora no concílio de Nicéia, o credo niceno, para mim é dúbio, professor, alguns historiadores teólogos dizem que apoiou o trinitarianismo, eu não acho que o credo de Nicéia apoia, não é? Porque ele diz assim, cremos num único Deus, e em Jesus Cristo, gerado, mas não criado, é meio estranho, não é? Mas é por causa da influência de Eusébio, e para Constantino, porque ele queria liderar o exército, porque ele queria não parecer um déspota, era melhor para ele apoiar o arianismo, porque se Jesus não é Deus, é uma espécie de semideus, isso apoia mais as religiões pagãs daquilo que Roma já estava acostumado, não é? Exatamente, e também tem um fato de que Constantino, ele sabia da importância da unidade do império, ele precisava de uma unidade, não importava como essa unidade ela pudesse ser comercializada, planejada. Tanto é que se diz que o cristianismo é o cimento do império. Ou seja, o império ele estava se dividindo e a partir do concílio de Nicéia, esse cimento começa a dar uma certa estabilidade. Por isso que a forma como Jesus será apresentado a partir do concílio de Nicéia não será da forma nunca como Jesus quis ser apresentado, porque agora, da ideia de Jesus sendo Cristo, dependia a permanência do império ou a permanência dos ideais do império. E a religião ela é tão dominante, Glauber, eu vou devolver a palavra para você para não ser fominha da palavra, né? Mas a religião é tão importante neste momento que depois nós vamos ter Teodósio, não é? No ano 379 ali, em 381 ele vai convocar o concílio de Constantinopla para então resolver o problema ariano que Constantino não resolveu. Mas mesmo depois, quando você vai ter ali com Justiniano a invasão do império no ocidente, porque Teodósio é quem vai dividir o império romano, né? Nós vamos falar disso. Quem subsiste quando cai o poder político imperial? Quem subsiste é a religião. Então, concordo com isso que o Dr. Ricardo falou, que a religião era um grande instrumento de manobra e de dominação, não é? Aliás, as maiores atrocidades da história e benefícios da história foram cometidas em nome de Deus e não em nome do homem, né? É interessante, doutor Wanderson, que não existe dominação sem discurso religioso. É impossível. Se você for analisar qualquer política, se você tirar o elemento da esperança, o elemento do amanhã, porque isso é uma linguagem religiosa. A religião é que dá esperança, é que te dá um futuro, é que te dá a possibilidade. Então, a importância da religião numa sociedade. Professor, desculpa, você provocou aí agora. É para provocar. Ele me provocou, Glauber, ele me provocou. Mas você vê isso, a história nos ensina, né? Quais são os discursos políticos dos dias de hoje? Vamos pegar aqui a situação do Brasil. Direita e esquerda. Se é que no Brasil existe direita e esquerda, eu contesto muito isso. Mas vamos lá, vamos imaginar que exista. O discurso da esquerda é de liberdade, respeito às minorias, etc. Ok, tudo certo. O discurso da direita, a preservação da família, a moralidade, bacana. O que você percebe se você olhar com o olhar de bisturi, de cirurgião? Que ambos se apropriam de partes, note, partes do discurso do Cristo. Não o discurso completo. Para aquilo que lhes interessa. E principalmente o marxismo, que está aí presente, gramsciano, cultural, que quer essa liberdade, essas minorias. E eu tenho percebido no discurso desses marxistas culturais que nós queremos um céu que um dia vai descer à terra. Eles querem um céu construído por nós aqui na terra. Porque todo mundo quer um mundo melhor. Esse é o final do discurso. Só que para eu construir um mundo melhor a partir das obras humanas, eu preciso de espécies de messias.
que são espécies de redentores. E ele pode chamar Mao Tse-tung, Che Guevara, ele pode chamar Mussolini, se for mais para a direita, ele pode se chamar Stalin, se for mais para a esquerda, ele pode chamar Bolsonaro ou Lula. Eu não quero entrar em discurso político aqui, mas é porque a história nos ajuda a entender que discursos religiosos são usados parcialmente para o domínio das massas. E as massas aceitam sem fazer a crítica a isso. Constantino já fez isso há muito tempo. Muito bem. Eu te dei 3 conselhos quando a gente começou. Quais eram? Primeiro, compartilhar essa live. O segundo, papel e caneta, que você já deve ter anotado bastante coisa. O terceiro, baixar a apostila. E eu vou te dar um quarto agora que eu esqueci de dar no começo. Aperte seus cintos aqui. Porque vocês já sentiram que está pegando fogo o assunto aqui, no bom sentido. E nós temos bastante coisa ainda para dissecar aqui nessa tarde. Fazer perguntas também, fazer né? perguntas, Podem colocar isso, as perguntas, isso, que o doutor Ricardo responde as difíceis e eu fico com as fáceis, tá bom? E a oportunidade de visitar aqui no MASP, né? Museu MASP, né? MASP. Ali no MASP é uma exposição dos instrumentos de tortura católicos da indulgência. Eu vou dizer uma coisa para você. Só de ver dava dor. Aqueles que discordavam da igreja, do Santo Padre, porque a salvação não estava na Bíblia. A salvação estava onde? Na igreja. E a igreja se concentrava em quem? Em uma pessoa, era o que ele dizia. Era o imperador. Ele agia, como o doutor Ricardo disse, como imperador. Então eles eram levados à fogueira, alguns deles, como foi com João Rus, assim como foi com Jerônimo. Outros eram jogados em cova de leões. Eles pegavam muitos cristãos que não concordavam com eles, muitos que ousavam desafiar o poder da igreja, e banhavam em sangue de animais e soltavam nas arenas para serem devorados por leões também. E quando você era submetido à tortura, porque o pior não era só morrer queimado de uma vez, era a tortura que eles faziam, eles diziam que era para purificar a alma para a pessoa, quem sabe, ter ainda um direito, uma oportunidade da salvação. Era isso que acontecia com estudiosos, cientistas, teólogos, que ousavam se voltar contra o poder da igreja. Que lição para nós hoje. É interessante eu pontuar aqui para você que está ouvindo, pode dizer, mas vocês estão falando tão mal do cristianismo medieval. Eu quero dizer que nós estamos falando do cristianismo medieval, por isso a gente está pontuando esses aspectos aqui. E, desculpa, professor, a gente não está dizendo que todo mundo era assim. É que todo mundo era assim. Mas o poder dominante da época, né? O poder dominante da época. E outra coisa, se a gente fosse falar aqui do protestantismo, a gente teria muita coisa ruim para falar também. Eu quero apenas esclarecer esse ponto, porque depois alguém pode dizer, por que só falou desse? Ótimo. O Dr. Wanderson disse que vai falar do protestantismo na próxima, então vai ter muita coisa boa. Veja só, Glauber, a igreja, ela dizia o seguinte, todos os planetas são perfeitos. Olha só a manipulação. Todos os planetas são perfeitos. Só a Terra é problemática, tem defeito. Então, só a Terra precisa da igreja. Então, a nossa presença aqui, ela é fundamental para que Deus possa continuar abençoando. O que era abençoando? Para que Deus possa fazer com que as coisas permaneçam como estão. Agora, imagine você, quando um homem, ele começou a pegar uma luneta, e ele, ao pegar essa luneta, ele descobriu que na Lua tinha crateras. Uma coisa tão simples, mas isso contradisse o que a igreja dizia, porque a igreja dizia que os planetas são perfeitos. Então, a partir daí, você percebe a influência e o domínio da igreja e como ela cuidava para fazer com que as pessoas não pensassem. Porque ela não admitia que você, enquanto pessoa, se relacionasse com a natureza. E a ciência muito depende desse relacionamento com o homem e com a natureza. Imagine você fazendo um chá. E a sua esposa faz um chá e cura a esposa do Manuel. Aí a esposa do Manuel fala para a esposa do Pedro. Aí estão sabendo que você fez um chá. A igreja vai dizer, espera aí, quem cura é a igreja. Em nome de Deus.
O que é que a igreja vai dizer? Que essa mulher, ela é uma feiticeira. E por ela ser uma feiticeira, ela tem que morrer. E a morte da feiticeira era a fogueira. Então, perceba que o domínio da igreja era aquele domínio intelectual, e ela dominava, essa influência era tão forte, que ela abrangia outros segmentos. A igreja dizia, você quer emprestar dinheiro? Você pode. Mas se você emprestou dinheiro para o Dr. Wanderson, você não tem que pedir juros, porque o tempo é de Deus. Como é que você vai pedir juros? Mas eu represento Deus. Então, se você empresta ao Wanderson, 100 dias, os juros você tem que dar para a igreja. Então, a igreja ela começou a colocar algumas normas para que o poder pudesse ser solidificado. Então, à medida que as pessoas elas se afastavam para o campo, elas começaram a se relacionar com Deus de uma forma diferente da pessoa da área urbana. E esse contato com a natureza criaram segmentos na sociedade, mesmo no período medieval, só que eles eram escondidos, ou seja, um relacionamento diferente com Deus, em meio à natureza. Posteriormente, quando esses grupos vêm a se encontrar, mesmo aqueles que eram contra a igreja dominante, eles quando voltam a se encontrar, eles têm conceitos totalmente diferentes de Deus. Por quê? Um viveu em meio à natureza, outro viveu em meio ao deserto, porque todos estavam se afastando do domínio. Como foi falado, eu não sei se falou aqui sobre o século XII, daquele comerciante que foi para as montanhas, eu esqueci o nome agora. Pedro Valdo. Pedro Valdo. Quer dizer, ele era um homem rico, mas ele se converteu, ele começou a financiar pessoas para que elas pudessem ler pedaços pequenos da Bíblia, só que quando começa a perseguição, eles vão morar nas montanhas. E os conceitos de Deus que eles têm é totalmente diferente das pessoas que moravam no campo. Então, esse cristianismo medieval trouxe sérios prejuízos para que depois você pudesse montar uma ideia de Deus fundamentada nas próprias Escrituras. Porque a experiência sociológica deles, ou seja, o modo como eles viviam, influenciaram o modo dele ver Deus, o modo dele se relacionar com Deus. Algumas pessoas passavam mais tempo orando, porque o ambiente da natureza permite que você tenha essa contemplação. Agora imagina a pessoa que está no deserto. A concepção de Deus, ela começa assim. Diz um historiador, Legoff, quando ele está falando, ele tem um livro, O Deus da Idade Média. Ele fala sobre a diversidade de deuses que havia ao redor dessa estrutura chamada Igreja Romana. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa ter consciência que a hegemonia nunca existiu. Crenças diferentes existiram, apenas não tinham espaço, porque era uma igreja associada ao Estado. Os valdenses, né, que eram seguidores de Pedro Valdo, que o Dr. Ricardo acabou de comentar aqui, é um exemplo de grupos que existiram, que não se curvaram ao domínio da igreja, não se curvaram àquela sujeira política, manipulação do poder que existia. Outro dia estava lendo algo sobre eles, um historiador dizia de que para levar partes da Bíblia, não é, que era em pergaminho, em couro, para outros poderem ler, porque Bíblia não tinha como você e eu temos hoje aqui, não. Aliás, só começa a surgir depois de Gutenberg com a invenção da imprensa, ali em 1500, não é? Eram escritos em pergaminhos e caríssimos, apenas os reis e os grandes poderosos da igreja, os clérigos, podiam ter. Por isso que nós temos que ler a história com um conceito diferente do mundo mais facilitado que nós temos nos dias de hoje. Mas diz que eles rasgavam pedaços do corpo, da pele, e costuravam os pedaços da Bíblia dentro da pele, Dr. Ricardo, para não serem apanhados com Bíblia, porque só a igreja podia ter o poder da palavra, e então não morrerem. Imagina a fé desses homens. Então, assim, quando a gente fala do poder da igreja, dá a impressão de que todo o cristianismo estava corrompido. Não. Muitos e muitos grupos, alguns a história conseguiu relatar, outros passaram desconhecidos, vamos conhecê-los só lá no céu, foram fiéis à verdade que eles tinham naquele momento, porque a verdade é progressiva,
e era a verdade, a luz que eles conseguiram alcançar no momento teológico de tantas trevas. Professor Ricardo, gostaria de deixar últimas palavras aí sobre o nosso assunto, para os nossos amigos que estão acompanhando. A reflexão espiritual, acho que essa do Wanderson, ela é suficiente. Eu quero dizer para você que não acredite em nada que a gente disse. Vá pesquisar. Procure pesquisar. Veja se o que falamos tem algum fundamento. É importante que você creia numa coisa que você pode, de fato, dizer, eu tenho confiança. Quando a gente crer numa coisa que a gente sabe que a gente é capaz de dar a vida. Nós falamos com muito carinho e amor aqui da história. E o professor Ricardo falou, vá pesquisar, se tem dúvida, vá pesquisar. E deve pesquisar, de fato, no espírito, como diz Paulo, dos bereanos que pesquisavam. Nós não estamos falando aqui de pessoas. Um dia eu estava numa igreja, que não é da nossa denominação, e me perguntaram assim, doutor Wanderson, vocês adventistas creem que só vocês vão para o céu? E eu disse, olha, o Deus da Bíblia que eu conheço, eu quero repetir isso aqui, para você católico, metodista, assembleano, adventista, batista. Eu disse, o Deus da Bíblia que eu creio é tão gracioso, tão Deus da graça, tão Deus do amor, que o céu que eu conheço pela Bíblia tem lugar para católico, para espírita, tem lugar para metodista, para batista, para candomblé. Todos que se convertem ao Cristo do Evangelho. Porque Jesus nos aceita como somos, mas nos transforma. E eu disse para eles, esse Deus é tão bom que até adventista vai ter. Esqueci de falar com o pastor Roger. Vocês falaram, você falou, e eu esqueci de dizer muito obrigado, pastor, pelo espaço. Ele está falando comigo há tanto tempo já. Ele estava planejando com muito carinho. E ele queria, eu e você juntos. Não, tem que ser com o Wanderson e tal. E, graças a Deus, esse encontro ocorreu, porque mostra que ele sempre tem um carinho especial com a igreja. Ele planeja tudo. Então, esse momento está aqui porque o pastor Roger, ele telefonou para a gente, ele marcou. O pastor Wanderson já estava aqui. Ele já estava telefonando para mim que tal dia eu quero você, que venha, porque eu quero os dois. Então, se a igreja foi beneficiada em alguma coisa, agradeça ao pastor Roger, porque ele planejou esse momento.